Opa, beleza? Hoje estamos de continuação para vocês. Aqui, nosso protagonista veste um tipo de capa. Ele pretenderia estar ficando forte. Para isso, ele irá até a Vila dos Iniciantes. No entanto, os goblins que ele acabou de proteger queriam que o nosso protagonista ficasse na vila. Mas ele motiva os goblins a querer ficar ali para estar protegendo os mais fracos. Então, finalmente motivando os goblins, o nosso protagonista sai. Saindo, ele começa a pensar se aquela de antes vai estar conseguindo lembrar de nosso prota, mas acho que não. Ele antes era um lobo, agora é um rei goblin. No entanto, ele vai precisar aperfeiçoar um pouco mais a sua fala. Ela sai um pouco errada, mas mesmo assim, ele vai assim. Nosso prota seguia caminho, porém seguindo o caminho, ele vê algo acontecendo. Isso era algum desses lobos cercando essa carroça. Nosso prota só passa de fininho do lado, mas ele via que esses lobos iriam matar esses guardas. Para isso, nosso meninão apenas ajuda ele. Ajudando, esse pede para que nosso protagonista se identificasse. Com medo de não conseguir falar, ele tenta. Ali, ele viu que conseguia falar a língua dos humanos. Só que enquanto tentava falar, um lobo aparece atrás de si, tentando agarrar o nosso prota afunda estranho no chão. Porém, outro grupo de lobos aparece. Nosso prota apenas utiliza essa habilidade sua, onde que ele começa a controlar esses lobos ao seu redor. No entanto, nosso prota, sem querer, coloca um pouco de vírus em algumas pessoas. Nosso prota não fica com medo de controlar ele, em sim de saber se nesse mundo existe médico para curar o vírus que ele consegue controlar. Assim, nosso prota apenas ignora o que irá acontecer com ele, pois ele precisava lidar com os lobos. Após lutar um pouco, nosso prota finalmente derrota cada um deles. Derrotando, o resto foge do lugar onde que eles estavam. Ao derrotar esses lobos, esses caras aparecem para agradecer ao nosso prota. Eles até pedem para que o nosso prota tirasse a sua máscara. Não querendo, atrás de si aparece uma outra pessoa. Roy. Esse era o cara que estava dentro da carroça, sendo protegido por esses caras. Esse cara apenas agradece ao nosso prota por ter salvado ele. Por ter salvo ele, esse cara em troca irá levar o nosso protagonista até a cidade próxima. Nosso prota aceita. Dentro dessa carroça, nós descobrimos que esse cara é um mercador. Nosso prota fica confuso sobre algo. Todos os mercadores são sempre egoístas, mas esse só se perguntava se nosso prota não tinha medo da morte. Ele responde para si mesmo que não. Ele, o vírus mais forte desse mundo, nem liga para isso. Tentando fugir da pergunta principal que ele iria fazer, o nosso protagonista pergunta para ele se nesse mundo existe medicina de alta qualidade. No entanto, havia um cristal. Esse cristal estava rodeando a cidade. As pessoas ao lado sempre ficavam doentes. Nosso prota fica confuso sobre isso, mas ele tenta mudar de assunto novamente. Ele pergunta para esse cara se nesse mundo existe vírus. Vírus, para essa pessoa, era coisa desconhecida. Nosso meninão até tentou explicar um pouco o que era vírus para esse cara. Explicando, nosso prota pensa que agora ele é o único vírus nesse mundo. Significa que as pessoas não conhecem o que ele é. Agora que ele é o único nesse mundo, nosso protagonista pode estar meio que controlando seus vírus nas pessoas agora. Ele pretenderia estar colocando cada vez mais vírus nas pessoas para conseguir um novo sintoma, um novo poder. Assim, o nosso protagonista acaba meio que colocando um pouco de vírus nos seus guardas. Ele descobre umas coisas ao colocar aquele vírus, mas ele sem querer coloca um pouco de vírus nesse mercador. Ele, quando coloca o vírus nesse mercador, nosso protagonista começou a descobrir uma coisa sobre ele, que ele é um mercador de sucesso. Outros mercadores, que são rivais dele, sempre pretendem pegar o cara por trás. Para isso, nosso prota avisa ele que algumas pessoas estão atrás dele. Agora, esse cara irá retribuir nosso protagonista em dobro. Assim, eles chegam na cidade. Chegando, o nosso prota pretenderia perguntar uma coisa para ele. Porém, esse acaba saindo da carroça. Saindo, ele acaba indo para um certo canto. Mas antes de sair, ele entrega um cartão ao nosso protagonista. Esse cartão era basicamente um cartão especial para pessoas especiais. Ainda não sabendo para que serviu o cartão, nosso prota ignora isso, pois ele sabia que pode ganhar grana. Ele quer continuar com suas pesquisas. Só que antes de sair, esse agarra na mão de nosso prota. Agarrando, o nosso protagonista aprende novas habilidades. Essas são habilidades de mercador. No entanto, nosso protagonista começou a perceber uma outra coisa, que dentro daquela carroça antes, ele começou a sentir várias habilidades ao redor que ele poderia estar copiando, mas só que aquelas várias habilidades é do mesmo cara. Nosso prota surpreso com habilidoso esse cara é, ele apenas sai. Saindo,
Esse desconfia de nosso prota, pois ele suspeitou de algo, mas ele ignora isso. Ignorando, nosso protagonista vai até um certo lugar. No entanto, nosso protagonista fugiu o mais rápido possível, pois ele percebeu que aquele cara era um assassino. Deixando tudo para trás, ele começa a andar por essa cidade, percebendo que está em um outro mundo de verdade. Ele percebe que vai precisar de grana. Para isso, nosso protagonista vai até esse certo cara. Ele queria vender uma coisa para esse, mas aqui não era o lugar certo. Em si, o lugar certo era na guilda. Só que entrando, ele percebe que esse era um ótimo lugar para copiar a habilidade dos outros. Mas ele via que não era bom mexer agora. Deixando isso para o lado, nosso protagonista vai até essa pessoa. Ele aqui tenta conseguir um registro seu. Após conseguir a metade, essa pergunta o seu nome. O Walter, esse era basicamente seu nome, só que em inglês, em sua vida passada. Assim, essa pede para que o nosso protagonista entrasse em um grupo, pois ele é um iniciante. Esses até pensam em convidar o nosso brother. Só que Rank S. Essa pergunta onde que ele arrumou ele, dizendo que matou o monstro, ela apenas entrega uma grana ao nosso prota. Após pegar essa grana, o nosso protagonista começa a perceber que essa pessoa que entregou sua grana, ela é um pouco forte. Mesmo que ela esteja utilizando essa roupa, ele conseguiu perceber que ela tinha um pouco de músculos. No entanto, essa pede para que o nosso protagonista saia, pois atrás dele havia uma pessoa esperando. Olhando para trás, ele percebe que essa era aquela que ele encontrou na forma de lobo. Enquanto essa vendia as coisas que coletava na floresta, o nosso prota sentava. Aqui, ele comeu alguma coisa. Após vender suas coisas, essa pergunta se ela conseguiu um grupo ainda. Dizendo que não, nosso prota fica feliz, pois ele queria estar formando um grupo com ela. Mas ela estava saindo. Só que antes de sair, esse figurante chama por ela. Ela não curte nem um pouco de ficar perto disso. Nosso prota de longe percebe que esses caras estavam fazendo alguma coisa com ela. Percebendo que algo de certo não está errado, nosso meninão chega perto deles. Dizendo que ela não curtiu a ideia, esse vem para cima de nosso prota. Se pagando de fortão, os outros abrem a boca, pedindo para que ele arregasse. Mas nosso meninão só simplesmente chega perto dele. Agarrando seu soco, esse fica surpreso. Vendo sua força, o nosso protagonista utiliza sua habilidade nele. Após derrotar esse consegue perceber uma coisa, que nosso protagonista não era um lutador, em si um mago. Por ele ser um mago de alta classe, ele irá peitar o nosso prota. Porém, ele não conseguiu ficar nem um minuto em pé à frente de nosso protagonista. Esse bichinho queria lascar um soco na sua cara, mas nosso prota só simplesmente afunda o soco nele. Caindo para trás, ele derrota todos os figurantes. Vendo que espancou demais os caras e chamou um pouco de atenção, nosso prota só simplesmente sai desse lugar. Só que ao sair, aquela vai atrás de nosso prota, pedindo para formar uma equipe com ele. Nosso meninão só recusa. Ele havia visto que ela ainda era um pouco fraca. Ela ainda poderia se machucar feio em uma dessas brincadeiras de aventuras suas. Mas essa só ignora que o nosso prota de ela, que queria ser uma aventureira, nosso prota vê de longe a sua motivação. Assim, então, ele apenas aceita a proposta de formar uma equipe com ela. Aceitando, essa pula de felicidade. Após ser rejeitado em vários tipos de grupos, ela finalmente conseguiu um. Para comemorar, ela queria convidar o nosso prota para comer alguma coisa. Ele só aceita. Em uma lanchonete, vemos eles enchendo. Nessa lanchonete comendo, essa começa a perguntar ao nosso protagonista quem seria ele. Ele não responde, mas ela responde. Ela se apresenta como uma novata rank 6. Mas mudando de assunto, essa pergunta ao nosso prota como é que ele consegue utilizar magia. Antes, ele conseguiu utilizar uma magia em um cara que é extremamente forte. Mas nosso prota fica na fria, pois ele não utilizou magia, em si foi um vírus seu. Ele até tenta mudar de assunto, puxando seu capacete para comer. Porém, ele lembra que ele não é um humano, em si um goblin. Ele iria retirar esse capacete. Lembrando disso, ele põe de volta. Só que essa pergunta é o motivo do porquê. Ele inventa uma desculpa, que em sua cara havia uma cicatriz um pouco feia. Para isso, essa então foi gente boa. Pediu para que levasse um pouco de comida para a viagem. No entanto, ela começa a tocar no assunto do Goblin que atacou a sua vila. Porém, esse Goblin resolveu querer pegar as pessoas idosas. Hobgoblin. Esse era basicamente o Goblin que essa está atrás. Ela até se tornou caçadora para fazer essa tal vingança. Só que essa percebe uma coisa, que um lobo ajudou ela uma vez. Essa até pensa que ela é uma domadora. No entanto, nosso prota pensa só em uma coisa: levar ela até um certo lugar mais seguro, pois já no próximo dia, nosso protagonista mais ela estará dando início à sua nova aventura. Essa, quando escuta isso, fica bastante feliz. Pulando de felicidade, podemos ver nosso protagonista num outro dia em seu quarto, dormindo. Ele acorda, pois alguém chamava por ele. Confuso de quem era, nosso prota olha pela janela. Olhando, ele vê que era ela. Ele fica confuso sobre ela estar ali, mas o moleque
moleque só simplesmente se veste na hora. Se vestindo, ele sai, pois aquela já estava na sua porta, se perguntando como é que ela conseguiu achar ele. Ela só fala que algumas pessoas falou sua localização. Ele fica confuso sobre isso, mas eles dão início. Andando pela cidade, eles passam por essas vendas. Essa oferece uma coisa um pouco cara ao nosso pró, só que sua nova companheira acaba baixando o preço a mais daquilo que iria ser vendido para o nosso protagonista. Nosso prota fica surpreso sobre algo, que ela sabia coisas que nosso meninão precisava. Ela diz que só foi pura experiência. Em uma vez, ela começou a comer só erva, pois não tinha nada além disso para comer. Isso motiva o nosso protagonista a completar algumas quests para dar comida boa para ela. Assim, ele vai até aquela guilda, onde que ele lá irá pegar uma recompensa. Eles vão lá, chegando lá, essa fica de boca aberta, pois via que essa que conseguiu finalmente uma equipe. Nosso prota, na visão dela, é um pouco esquisito, mas é gente boa. No entanto, algumas pessoas olhavam para o moleque com a cara de nojo, mas ele ignorava, pois no momento nosso prota só queria quest. No entanto, no momento, aqui só tinha algumas quests um pouco difíceis, mas ali ela mesma consegue pegar uma. Essa sua nova missão é simples, é só pegar esse coelho de chifre. O motivo de querer pegar esse bicho é que seus chifres são bastante procurados, e no momento, eles estão pagando alto para ter um chifre desse. Nosso prota, mas ela aceita a missão. Ambos assim então saem, andando por aquela floresta. Nosso protagonista, mais sua nova companheira, tenta encontrar esse coelho, procurando por horas. Nosso protagonista, mas ela não consegue encontrar. Para não ter que a sua primeira missão seja uma falha completa, nosso protagonista irá utilizar uma magia. Após usar aquilo, nosso protagonista consegue encontrar o bicho, só que o bicho estava dentro de um tronco. Eles precisavam abrir aquilo, mas pensando melhor, nosso protagonista pensa em olhar pela boca do bicho. Após um tempo, nosso protagonista percebe que ele não pode estar usando um buff nela. Caso utilize isso nela, algo poderia acontecer com ela. Por isso, nosso protagonista começa a olhar pela boca desse tronco. Olhando, assim, aquele bicho vai na sua cara. Porém, aquele chifre lá quase pegou no moleque. Após esse acontecimento, ela volta ao seu lado, perguntando se o moleque estava de boa, dizendo que sim. Eles voltam a correr atrás daquele coelho, porém o coelho estava em outro lugar. Entrando em um lugar perigoso, eles percebem que ali haviam outros monstros, toupeiras rochosas. Esses são os bichos um pouco mais fortes do que os normais. No entanto, ela pede para que ela mesma pudesse cuidar daquele coelho. Assim, nosso prota deixa ela cuidar daquele coelho. Cuidando daquele coelho, nosso prota cuida das toupeiras rochosas, pois aquele coelho corre atrás daquilo. Enquanto nosso protagonista lidava com aquelas toupeiras, a nossa morena aqui facilmente lidava com aquele coelho. No entanto, nosso protagonista percebeu uma coisa, que ela era forte, porém ela é forte quando está concentrada. Após lutar um pouco contra aquele coelho, ela finalmente consegue quebrar algo. Isso que quebrou foi aquele chifre. Ela, quando pega esse chifre, fica bastante feliz, pois pela primeira vez ela conseguiu fazer algo sozinha. Chorando de felicidade, ela agora finalmente terá uma grana para si. Ambos agora estará dando início à sua nova verdadeira aventura. Agora sim, eles foram até a certa vila. Chegando na vila, eles pegam a recompensa que eles conseguiram daquele chifre daquele coelho. Essa segurava em sua mão uma quantidade grande de dinheiro. Ela nem acreditava que em uma vez na vida sua iria conseguir uma grana toda assim. Firm Valkyria, essa é uma coisa que ela mencionou ao nosso protagonista. Agora, ela vai poder finalmente comprar uma coisa nessa loja. Felizão com isso, nosso prota percebe uma coisa, que esse cara, no fim, não era um assassino de primeira, pois ele mesmo que era um assassino se preocupava com seus clientes. Só que entre as lojas que estão ao seu redor, a dele é um pouquinho maior. Assim, nosso protagonista, mais ela, entra dentro da loja dele. Entrando, esse já recebe o nosso protagonista como uma boa cara. Ao receber o nosso protagonista, esse só pergunta quem essa era ela. Mas essa mesmo responde que era membro do grupo do protagonista. Só que nosso prota no momento não queria ficar em dívida com esse cara, mas ela só apenas queria sua bolsa. Assim, então, ele leva ela até um certo lugar. Chegando lá, essa brilha até os olhos, pois via várias bolsas. Só que entre essas, ela pega essa aqui. Escolhendo essa, esse cara foi gente boa. Ele dá essa de graça para ela. Nosso prota, sem entender o que estava acontecendo, ele só apenas fala que o nosso protagonista salvou sua vida. Como agradecimento, irá fazer isso por ela. Ganhando aquela bolsa, nosso protagonista, mas ela só apenas some do lugar onde que eles estão. Só que antes de sumir, esse cara começa a perguntar a essa sua outra pessoa do seu lado se aquela bolsa tinha um negócio de localização. Respondendo que sim, aquela pessoa que estava ao lado do nosso protagonista, ela vai estar valendo um ótimo
ótimo preço no mercado negro. E com isso, nós chegamos ao fim. Porém, para nós aqui ter aquela continuação básica, nós teremos que deixar uma meta de likes. Se nós bater aqui 3.000 likes, eu trago a vocês uma parte 3. Então, eu vejo vocês aqui na próxima, né?